Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Shalom Adonai para todos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar de Jesus para você, trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, Deus não te chamou para que você venha a ser derrotado, não. Nós vamos ter algumas perdas, mas nós não somos derrotados, porque a palavra do nosso Deus nos garante vitória. A palavra do Senhor diz que aquele que espera em Deus alcançará do Senhor o livramento, o escape, a bênção, a vitória. Então, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, tudo que você tem, tudo que você pode, tudo que você pede, deixa na mão do Senhor, que Deus sabe como trabalhar, amém? Deus está agindo em favor daquele que nele confia. A palavra do Senhor está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas. Vai dizer assim a palavra do nosso Deus. O Senhor falando para Pedro. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esta palavra, né, irmãos, foi pouco antes de Jesus ir com seus discípulos ao monte a orar. Ele agora vai alertar a Pedro que Satanás queria cirandar com ele. Mas ele intercede por Pedro, porque se Satanás vai cirandar com Pedro, Pedro não iria suportar. Então Deus intercede, o próprio Jesus intercede por Pedro, para que Pedro pudesse ter a sua experiência mais à frente. Porque Deus conhece cada um de nós. Assim como Jesus conhecia Pedro e sabia que ele não estava preparado para ser tentado por Satanás. E ele vai agora tentar se justificar diante do Senhor, dizendo que aonde o Senhor fosse, ele iria. Se fosse para a morte, ele iria com o Senhor. E nós sabemos que aqui o Senhor vai falar, olha, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro vai ali ouvir esta palavra. E nós sabemos que ele vai negar Jesus. Quantas pessoas, ali já fazia praticamente 3 anos, Pedro andando com Jesus. Pedro estava sempre presente com Jesus. Pedro foi usado por Deus, no nome de Jesus, para fazer coisas maravilhosas através do nome de Jesus. Mas chegando aquele momento ali, Pedro vai negar Jesus quando Jesus é preso. Ele vai ver Jesus de longe, vão interrogar ele, vão falar com ele, vão perguntar a ele se ele conhecia Jesus, se ele andava com Jesus. E ele vai negar Jesus. Pedro foi reconhecido pela fala, Pedro foi reconhecido pelas vestes, Pedro foi reconhecido como aquele que falava como Jesus, se vestia como Jesus e andava com Jesus. E ele nega Jesus. Quantas pessoas têm aparência de cristão, mas nega Jesus? Nega Jesus com as suas atitudes, com o seu modo de agir dia a dia, renunciando à salvação. Pedro ainda teve a oportunidade, como eu e você também sempre temos a oportunidade, de vir ao verdadeiro arrependimento, de se arrepender de corpo, alma e espírito, e entregar verdadeiramente a vida na mão do Senhor, e deixar Deus fazer a obra. A Bíblia fala que depois que Jesus é preso, que Jesus é crucificado, Jesus vai ressuscitar, e Jesus vai falar com Pedro. Vai perguntar, Pedro, tu me amas? E ele vai dizer, Senhor, tu sabes
Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes se eu te amo. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele amava Jesus. E Pedro agora vai cair em lágrimas. Ali agora ele vai reconhecer verdadeiramente que Jesus era o Senhor da sua vida. Ele vai ali agora se converter verdadeiramente a Jesus Cristo de Nazaré, ao ponto de realmente, agora, a palavra que ele disse lá atrás, quando ele foi repreendido pelo Senhor, que a qual o Senhor falou para ele que ele iria negar, agora ele verdadeiramente se converte a Cristo e ele vai padecer por causa do Evangelho. Ele vai ser perseguido, ele vai morrer por causa do Evangelho. Mas foi necessário primeiro ele negar. Foi necessário ele parar de viver de aparência. Foi necessário ele parar de viver em mentira. Porque ele vivia uma vida que verdadeiramente ele não acreditava. Porque quando vão prender Jesus, a primeira atitude que ele toma é do velho homem. É lançar a mão na espada e cortar a orelha do soldado. Jesus manda ele colocar a espada novamente na bainha. Jesus fala com ele com toda a autoridade, porque Cristo ele veio pregar o reino. O reino de Jesus é diferente do reino terreno, a qual é guerra, é luta, é contenda, é inveja, é matança. O reino de Jesus é paz, amor, mansidão. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Pedro agora vai ouvir Jesus falar para ele: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Após a verdadeira conversão de Pedro, Pedro vai se tornar verdadeiramente um líder espiritual para aqueles que viesse a aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Ele seria aquele que daria, a direção para aqueles que viessem dizer que acreditavam em Jesus. E Deus usou Pedro com tanta autoridade depois da sua conversão, que na sua primeira pregação, a palavra do Senhor vai dizer que quase 5.000 almas se convertem a Jesus. E assim Deus quer fazer na sua vida. Assim Deus quer fazer na minha vida. Assim Deus quer fazer na vida daquele que acredita, naquele que espera nele. Por isso eu digo para você, meu irmão, Jesus já orou por você. Jesus já intercedeu pela sua vida. Agora creia, se converta verdadeiramente e deixa Deus te usar.